Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, a este ambiente, a este lugar. Pai, obrigada. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidas, Espírito Santo, diante de Ti. Buscando a melhor porção, buscando a melhor parte, porque de nós mesmos, nada sairia de bom. A Tua palavra diz que se do céu não nos for dado, de onde virá o nosso socorro? Assim como a Tua palavra diz também que o Senhor tem nos levantado, e o Senhor nos chama para um tempo. Senhor Jesus, gera hoje nessa aula o sentimento de urgência dentro da paralisação, Senhor. Deus gera dentro da aula de hoje, Deus, um incômodo. Gera, Senhor Jesus, uma ira. Porque a tua palavra diz: irais, mas não pequeis, mas que nós viemos ficar iradas, Deus, com tanta estagnação, com tanta mentira, com tanta hipocrisia, com tanta falsidade com teu nome. Ah, Senhor Jesus, quebra toda religiosidade hoje aqui neste ambiente, Deus. Espírito Santo de Deus tem total liberdade para trazer todo o constrangimento necessário. Senhor Jesus, o Senhor sabe que desde quando eu me dispus a te obedecer dentro dessa direção de 2025, eu sabia que seria um dos anos mais desafiadores da minha vida, mas também aquele que traria o resultado que de 10 anos muitas pessoas não viveram, elas viverão em um, e eu não cansarei de dizer isso. Senhor Jesus, dentro deste ambiente, que não é um ambiente comum, não é um ambiente comum, então não se iluda ao entrar aqui nessa sala. Você não veio aqui para uma reunião qualquer, você não veio aqui para ouvir sobre um conteúdo, você não veio aqui para pegar uma ferramenta, você veio para ser firmada como filha, restabelecida como esposa, responsável pelas suas atitudes, amadurecer. Chega do tempo de infantilidade de quinta série, chega. O Espírito Santo tem nos chamados para um tempo de urgência, não um tempo de correria. É muita correria. E nenhum resultado para o reino, pessoas morrendo, famílias sendo sucumbidas, almas adoecidas, casas destruídas, mulheres desalinhadas, mulheres cheias de palavras e zero atitudes. Espírito Santo, entra hoje com a tua espada cortando toda mentira, todo laço do passarinheiro, toda seta de morte da alma, morte do espírito, morte, Senhor Jesus, das emoções, do sentimento, da criatividade. Senhor Jesus, devolve a criatividade para essas mulheres, Espírito Santo. Senhor Jesus, tudo que veio trazer preto e branco, que hoje haja cor. E hoje haja cor, Espírito Santo. Pai, muda as nossas palavras, o nosso olhar, traz garra e vigor, Espírito Santo. Senhor Jesus, já sobe como um mau cheiro, palavras vazias, vãs, hipócritas. Que nós sejamos essas mulheres, Senhor Jesus, balizadas na tua palavra, firmadas na tua presença, enraizadas pela tua cura, Senhor Jesus. Sonda hoje, Senhor Jesus, as nossas raízes. Sonda hoje, Senhor Jesus, as nossas raízes. Sonda, Senhor Jesus, as nossas palavras, os nossos olhares, o que nós temos ouvido, onde nós temos ido nos alimentar como fonte, Deus. A única fonte segura está na tua palavra, Senhor Jesus, não está numa influência, mas numa referência. Senhor Jesus, se nós não temos referência, torna-nos nós hoje, nessa manhã, uma referência, Senhor. Que nós venhamos ser essa referência, Espírito Santo. Que nós venhamos ser essa referência, Espírito Santo. Ah, porque eu não tenho quem me ouça. Ah, porque eu não tenho quem ore comigo. Ai, por quê? Ai, por quê? Ai, que tanto ai é esse? Chega, se posicione. É sobre o que o reino espera de você, não sobre o que você sente. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É pelo nome de Jesus que eu declaro hoje que haverá um despertar nessa aula, como o Senhor tem feito em todas as aulas, Espírito Santo. Pai, de mim nada pode sair, mas eu me submeto agora, eu me rendo completamente à tua vontade. Eu não me importo com a minha reputação, Senhor, porque eu não tenho mais, desde que eu decidi mudar essa rota. Eu não me importo com a minha reputação, eu não me importo com o meu nome, eu me importo com o teu nome. E se eu me importo com o teu nome através da minha vida, mau testemunho não haverá. Será que você tem coragem nessa manhã de declarar isso com a sua boca? Senhor Jesus, eu não tenho medo de ser exposta.
Eu não tenho medo de ser dada como ridícula por levar a tua palavra, mas não me deixa andar sem ela nos meus lábios. Não me deixa andar sem a palavra de direção. Não me deixa andar sem a palavra de direcionamento. Não me deixa andar, Senhor Jesus, sem a palavra de exortação quando necessário. Mas também, Senhor Jesus, não me deixa andar fazendo barulho como uma carroça vazia, como um tambor, uma mulher oca, barulhenta por fora e oca por dentro. Mulher que muito fala, mas que pouco faz. Espírito Santo gera em nós essa revolta santa de nos posicionarmos, Deus, a favor daquilo que o céu espera ao nosso respeito. Será que você pode dizer para o Senhor que Ele pode te constranger? Será que você pode dizer, Senhor, você pode me frustrar nos meus planos? Será que você tem a coragem verdadeira de abrir a sua boca nessa manhã para dizer, o Senhor pode me frustrar? O Senhor pode me frustrar. Eu deixo o Senhor tocar nos meus sonhos, nas minhas vontades e nos meus desejos, eu deixo. Será que você tem a coragem de dizer isso e entregar esse lugar para o Senhor nessa manhã, entendendo que não é sobre uma aula, é sobre um grande chamamento de um exército que precisa se levantar balizado e firmado. Raízes profundas em Deus, em Deus. Nesse momento eu declaro que toda voz é silenciada, toda voz contrária à voz do Espírito Santo é silenciada agora, em nome de Jesus. Pai, cobre-nos com teu manto de invisibilidade agora, à nossa volta, ao nosso redor. Espírito Santo, guarda, Senhor Jesus, o nosso apartamento, a nossa casa, o prédio onde moramos, Deus, o bairro onde moramos, a cidade onde moramos, o país onde moramos agora, Pai. Pai, aqui está a reunião daqueles que se santificam e buscam por santidade diante de Ti, Deus. Mulheres representando famílias, famílias que representam uma geração, geração que representa uma nação, Senhor. Toma o teu lugar, Espírito Santo. Toma o teu lugar, Espírito Santo. Toma o teu lugar, Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, prepara o nosso coração como terra fértil para essa semente que será lançada agora. Em nome de Jesus. Amém. Eu te louvo e te agradeço e te consagro essa aula, Pai. Aleluia. Aleluia. Amém, 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 amém. Bom dia para você que foi acordada nessa loucura que é Jesus. Bom dia. Desejo para você tudo que eu tô sentindo, que eu não sou obrigada a sentir sozinha. Tem que ser irmã de fé pra aguentar o rojão. Ai, Jesus, tô descabelada, é isso mesmo. Meninas, mulheres, amadas, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Se você tá aqui, Ele sabe que você aguenta. Então, vamos juntas nesse propósito. Pega a tua espada, pega o teu caderno, tua caneta e fala, Senhor, ela vai falar, mas o Senhor pode me revelar mais ainda. Se aquilo que eu falar gerar dentro de você algum ponto, alguma percepção, anote, porque Deus é um Deus específico, tá? Eu quero encorajar todas vocês que vêm para a aula, gente. Eu saio do Instagram por duas razões. Uma, porque nem tudo pode se falar publicamente. E precisa se ter zelo por aquilo que Deus entrega, e Ele só entrega para pessoas específicas. Segundo, para você ter a liberdade de estar na sala e fazer parte dela. Então, abra sua câmera, tenha coragem, tá? Se fosse para não ver ninguém falar sozinha, eu estaria no Instagram ou no YouTube, tá? Então, que você se sinta privilegiada por estar aqui. Então, deixa as pessoas te conhecerem, verem a sua também. Isso também é uma cura para você. Ah, você tá bagunçada? Amém, gente. No Brasil, 4 horas da manhã, não tem como estar arrumada hora dessa mesmo, não. Tá bom? Para quem tá na Europa, eu só não quero, só não acredito que nessa altura do campeonato ainda existam mulheres que ouvem algo em uma aula deitada. Só isso que eu não acredito. Eu acho que aqui nessa sala não tem isso. Mas se você não estiver trabalhando e se você puder abrir a sua câmera, faça parte dessa sala, deixa a gente conhecer, tá bom? Às vezes eu te conheço, mas quem tá na sala não conhece. Vamos compartilhar isso, tá? Jesus amado, eu falo, Deus, o Senhor me libere para dar aula, porque se eu deixar, eu fico aqui. Esther capítulo 4.
No versículo 1 começa dizendo assim: quando Mardoqueu soube tudo quanto havia sido feito, Mardoqueu rasgou as suas vestes. Feito o quê, gente? Ele soube que Amã recebeu um anel do rei, dando autorização para Amã fazer o que quiser em toda a província. Amã era um dos servos, braço direito do rei, né? Então ele ganhou poder, e quando ganhou poder, ele quis atingir todo o povo judeu, porque percebeu que um judeu não se submetia. E se um judeu não se submetia, não se curvava diante dele, significaria que todo aquele povo, que era uma grande quantidade, poderia se rebelar. Então ele faz chegar ao rei essa informação, tá bom? Então, depois disso, Mardoqueu soube o que tinha sido feito. Mardoqueu rasgou as suas vestes e vestiu um saco de cinza e de cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com um grande amargo clamor. Amargo clamor deve ser realmente doloroso. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em saco e em cinza. Versículo 4. Então vieram as servas de Esté e os seus camareiros e fizeram-na saber do que a rainha e o que muito doeu nela, né? Doeu muito na rainha. E mandou as roupas para vestir Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não quis aceitar. Então Esté chamou a Atá, um dos camareiros do rei, que este tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu para saber o que era aquilo e por quê. E saindo Atá a Mardoqueu, a praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã, o que tinham feito, né? Para destruir, para que a mostrasse a Esther e a fizesse saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Atá e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então falou Esther a Atá, mandando dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva e eu, nestes 30 dias, não tenha sido chamados para ir ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imaginas no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escapará só tu entre todos os judeus. Porque ela disse: meu bem, diga pro meu tio que eu não posso fazer nada. Se eu entrar nesse lugar, não adianta. Aí o tio me lembrou: olha, não pense você. Não pense você que por ter chegado onde chegou, não vai ser cobrado de você o sangue desse povo todo. Forte, né? Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este rei. Porque se de todo te calares. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esté que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, junta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Aleluia.
Eu não sei se você consegue sentir a responsabilidade que há nessa palavra. A responsabilidade que há nessa palavra me tremo inteira nesse momento. Porque por mais que eu esteja hoje diante de vocês, com esse propósito, eu sei quantas vezes eu silenciei por não me achar capaz, por achar que não estava pronto, por necessidade de ser aprovada por um homem, por achar que Deus não estava comigo, e por todas as crenças que a gente carrega ao redor da nossa vida. E eu já clamei muito a misericórdia de Deus pelas pessoas que não foram alcançadas e que morreram antes disso, ou que se perderam e que estão mais perdidas do que nunca. Essa responsabilidade é minha e essa responsabilidade é sua. Mas a gente não está aqui para trazer um peso de julgamento por aquilo que não foi feito, mas um peso de responsabilidade por aquilo que precisa ser feito neste tempo. Você precisa ter consciência de que chegou um tempo que não dá para ficar retrocedendo e buscando desculpas. Não tem mais, nós não temos mais esse tempo. Nós não temos mais esse tempo. Eu quero dizer para vocês que vocês vão ver isso muitas vezes, enquanto estiver andando aqui comigo. Eu não tenho problema nenhum de expressar o que eu estou sentindo, porque não dá. Muita gente está doente por ter seguido máscaras, uma postura bonitinha, endireitadinha, uma falinha eloquente, e ninguém saiu do lugar. E para honra e glória do Senhor, quantas mulheres aqui saiu dessa sala? E eu sou muito grata porque elas saíram e foram, estão fazendo. E cada vez mais outras vêm. Algumas permanecem, né? Mas outras vêm e vão sendo fundamentadas naquilo que Deus faz. Então, no nosso estudo de hoje, eu trouxe aqui o tema. O tema para hoje é. Ô, gente, não me deixa enganada, por favor. Hoje é o nossa quinta aula, não é isso? Eu dei uma bagunçada aqui no cronograma. Eu confundi o tema do 4 com 5. É isso, nós estamos na quinta aula, né? Ué, cadê as mulheres que fazem anotação, gente? Eu tô testando vocês, viu? Nós estamos em que aula, gente? Pelo amor de Cristo? A paz do Senhor, irmãs. Eu segui pelo vídeo, eu acho que a primeira aula só foi a apresentação, mas da Esté nós estamos na quarta aula, né? Hum. Ó, a Alessandra anotou que tá na quinta. Ai, Jesus amado. Eu não vou mentir, não, viu? Eu Nessa acho hora. que é quarta aula. Hum, eu vou. Meu Deus do céu. É a quarta aula, Jesus. É a quarta. Porque eu tenho o cronograma todo, gente. Só que eu tô com a quarta e a quinta aqui engatilhada. Vamos lá, deixa eu só voltar aqui. Ai, Deus. Bom, eu vou pegar vocês dentro disso, viu? Vocês não anotam, vocês não anotam esse estudo, não, pra vocês verem. Nós falamos sobre o óleo na terceira aula, que foi o tempo de purificação e preparo, que foi na segunda-feira, se eu não me engano. Ontem, nós falamos sobre Mardoqueu, tempo de preparação, foi na aula 3. Na aula 4, nós falamos sobre o mentor. Então, hoje é a quinta aula. Ontem, o desafio de vocês foi reconhecer os mentores que tinham passado pela vida de vocês. Muito bem. Hoje nós vamos entrar para a quinta aula. Anotem, por favor. Ontem eu não expus a aula, deve ser por isso. Ontem eu ainda não postei a aula de ontem ainda, ela não baixou. Então eu tô tendo que fazer um backup para poder não perder a aula de ontem, tá? Parece que quando o negócio é forte, nem a aula quer baixar, é normal, né? De quem a gente já sabe. Ok. Isso, muito bem. Olha, tá vendo? Tá aparecendo as irmãzinhas que anotam. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o grande desafio e a coragem de Esté de se posicionar.
Será um dos momentos mais impactantes do estudo, porque chega a hora em que Esther precisa tomar uma decisão que mudaria a sua vida e a história de um povo. Então, nós vamos estudar, nós vamos olhar para um lugar aonde ela teve um dilema, aonde ela ficou dividida entre o medo e o propósito. E eu quero que você traga sempre isso para os seus dias atuais, tá? O risco de entrar na presença do rei sem ser chamada. A famosa frase de Mardoqueu, né? Quem sabe se não foi para um tempo como este? Um tempo como este. Como superar o medo e se posicionar para um propósito. E aí, aquilo que eu sempre separo para uma lição prática para nós. Então, você pode anotar como tema o grande desafio, a coragem de Esther para se posicionar, que acredito que para mim e para você é muito desafiador se posicionar diante de um diagnóstico, diante de uma injustiça, diante de uma grande decisão, diante de decidir se vai ou se fica, entende? Então, é realmente um grande desafio e para Esther não foi diferente. Chegou o um momento decisivo. Esther agora precisa escolher entre arriscar a sua vida e salvar o seu povo. E ela tem medo, mas também tem um chamado. E o que ela fará? O que você vai fazer também, né? No dilema de Esther, tem a lei do reino. Na Pérsia, ninguém podia se apresentar ao rei sem ser chamado. Então, lá em Esther 4, no versículo 11, diz assim, ó: Todos os oficiais do rei, o povo das províncias sabe que qualquer mulher ou homem que se aproximar do rei no pátio interior sem ser chamado será morto, a menos que o rei estenda o cetro de ouro para essa pessoa e lhe poupe a vida. Então, dentro desse olhar, nós vamos olhar o decreto de extermínio. O decreto de extermínio. Amã já havia convencido. Só um minuto. Esther, Amã já havia convencido o rei a assinar um decreto para exterminar os judeus. Em Esther 3, do 8 ao 9. Se Esther ficasse em silêncio, todo o seu povo morreria. O chamado de Mardoqueu. Está em Esther 4, versículo 14. Se você ficar calado agora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Eu preciso repetir essa frase para ver se você está entendendo o que eu estou dizendo. Se você calar agora, socorro e livramento virá de outra parte para esse propósito, virá de outra parte para esse povo. O propósito de Deus ele não é paralisado porque uma pessoa não quer obedecer. Socorro e livramento surgirão de outra parte, mas você e a sua casa e a casa do seu pai perecerão. O que isso significa? E toda a tua descendência. Toda a tua descendência vai perecer pelo teu silêncio, pela tua covardia. Toda a tua descendência vai perecer pela tua falta de posicionamento, pela tua meninice. Toda a tua descendência vai perecer por causa desse sentimento de viver funcionando pela falta. Você não busca na palavra o seguinte versículo que diz assim, ó: buscai primeiro o reino de Deus e a vossa justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, porque se você não comprar o carro, se você não comprar a casa, se você não fizer a plástica, se você não fizer as viagens que as suas amigas estão fazendo, que seus primos fizeram, se você não tiver alinhada com a sociedade que fatura, que faz, que investe, você está perdendo muito tempo. E aí você perde uma vida, perde a saúde, perde o seu tempo precioso juntando tesouros na terra que a traça e o ferrugem vão corroer e perde a salvação e perde o acesso ao reino dos céus. Eu não sei, de verdade, gente, deixa eu olhar bem no olhinho de vocês. Vocês têm consciência disso? Será que você consegue chamar a responsabilidade para isso? Vocês sabem, muitas de vocês, é, que eu já contei várias vezes, algumas vezes, o meu testemunho, e eu vivia pelos meus sonhos. Mas quando você é chamada, quando você entra para um lugar de ser transformada, lapidada, transformada em Deus,
Você começa a ter alguns acessos no mundo espiritual que não te tira do mundo natural, minha querida, porque você está aqui na Terra. O que muitas vezes faz a gente se perder é achar que nós somos só espirituais. E aí você não quer fazer mais nada da vida. Ah, eu só ficava, se eu pudesse, eu ficava aqui. Eu também, mas aí eu preciso cumprir com as minhas responsabilidades. Eu preciso gerar aqui na Terra o reino dos céus e preparar o caminho. João Batista não se distraía. Olha, João Batista sabia que o que ele estava fazendo era muito grandioso, tal qual, presta atenção, isso não é uma heresia. João Batista sabia que o que ele estava fazendo era tão grande quanto o que Jesus viera fazer. Só que ele, em momento nenhum, se colocou maior que Cristo. Ele colocou a cabeça numa bandeja para cumprimento de uma preparação de um caminho para Cristo. O que você está disposto a fazer por Cristo? De verdade. O que você está disposto a fazer? Como é que está a tua casa depois da tua conversão? Eu achei lindo ontem o testemunho, e a gente falou muito, acho que a orelha da Josileide. Ontem deve ter queimado o dia inteiro, porque o tanto que a gente falou na vida boa dessa mulher, porque ontem o testemunho dela falando aqui, gente, é uma pessoa que não falava. Talvez assim como alguns de vocês, 20, 30 anos de crente. Crente, só mudou o nome. Não, me converti em 2000, em 1900 e bolinha. Você se convenceu que mudou de caminho, mas você não se converteu genuinamente para um lugar. Converter é pegar. Eu pego esse papel e converto ele para um outro lugar. Eu faço a mudança. Agora, quando eu encontro com Jesus, levanto a mão na empolgação, na emoção, e digo, eu te aceito na minha vida. E não sai do lugar, você se convenceu do que disse. Você está convencido por uma palavra. Você está convencido. Ser convertido é mudança de rota. É totalmente diferente. Entende? Então, para um tempo como esse, se você continua vivendo do mesmo jeito, gente, é só você fazer um cálculo. De verdade. É rasgado mesmo. Olha para a sua vida emocional, espiritual, física, financeira e para o seu relacionamento. Olha agora, faz um panorama assim, ó, faz um panorama nessa área agora. De 0 a 10, põe aqui para mim. Quanto que está a sua vida diante de Deus? Se você tiver uma mais fracassada de todas, coloca aqui que eu tenho uma resposta para você hoje. E tudo tá ligado à nossa aula de hoje. Como é que tá a tua vida com o teu marido? 5,5, 3. Como é que tá a tua vida financeira? Zero. Só tem dívida, não tem nada. Hoje não tem nem o que comer em casa, por exemplo. Ou talvez eu creio que nessa sala tem alguém que esteja no 8,5. Eu acredito, de verdade eu acredito. Mas eu quero te fazer olhar para um lugar. Tenha coragem, coloca aqui agora, deixa eu ler. Esse campo da tua vida, de 0 a 10, quanto que ele tá? Quanto que ele tá? Por exemplo, em que área? Escreva em que área. Qual é a área mais afetada, por exemplo? A Lucinéia colocou 4. Vai já levantar a mão para aceitar Jesus de verdade, irmãzinha. Eu tenho uma família, a gente levanta, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, não ficará um para trás, a tua palavra diz. A tua palavra diz, você está falando a tua palavra. Mas você não manda uma mensagem de evangelismo constante. Você não liga, você não se conecta, você não evangeliza, você não é nenhum bom exemplo dentro de casa. Relacionamento financeiro, filhos, todas, 5,5. Gisele, há quantos anos você acredita que está convertida? Ou você só estava convencida? Tainá, acho que 6. A Tainá só acha. E ainda acha, né, Tainá? Jesus, tá bom. Pelo menos acha. Eu é quem nem sabe. Nunca estive, estou me convertendo agora. Eu também, gente. Tem dia que eu ouço uma pregação, eu vou lá, eu dá vontade de levantar-me lá na frente e se converter de novo. Que tem dia que eu falo, Deus, não sou crente, não. Perde algumas pessoas, eu tenho que me converter mesmo.
Então, quando você. Mel, por que que você está perguntando isso? Por que que você está perguntando isso? Eu estou te perguntando isso porque quando você silencia o que Deus manda você fazer, e olha, a Erli, espiritual 5, financeiro 8. Por que financeiro está maior que espiritual? Porque o investimento às vezes é maior. Isso não é um julgamento. Talvez as horas que ela faz mais é para o trabalho, ela estuda mais por causa do trabalho, e aí fica boa no financeiro, mas no espiritual de vez em fica, se sente distante, sente um vazio, se sente insatisfeito, sente que não faz o suficiente, sente que não está preparado, não se posiciona, não toma o lugar que Deus tem, mas tomou um lugar que o homem tinha, de uma boa profissional. E tá tudo. Atenção, nós temos que ser sim. Nós, como cristãos, temos que estar como CEOs de empresa, nós temos que ter fazendas, nós temos que estar no governo, nós temos que estar na educação, nós temos que estar dentro dos ministérios, nós temos que estar na área da saúde, mas junto o nome do Senhor para ser glorificado. Porque quando o nome, você está lá em cima, o nome do Senhor está sendo glorificado pelo teu testemunho, pela tua presença, pela tua postura, significa que você realmente serve a um Deus poderoso. Agora, quando você fala para mim, as áreas da sua vida que estão debilitadas, você acha que Deus está sendo glorificado por isso? Bom dia, minha. Não sei se você se lembra de mim. Você me ajudou muito. Meu casamento foi restaurado. Minha família hoje está restaurada. Agora, minha vida financeira está a zero. Glória a Deus. Restaurou um lugar e capengou outro. Aqui é igual o filme Um Amor e uma Cabana, né? Tá muito love e nada de dinheiro. Então, tem que haver um equilíbrio. A vida financeira, Jenny Cássia, lembrei de você sim. Que bom ter você aqui de volta. Há muito tempo mesmo eu não te via. A vida financeira, ela reflete de verdade, nossa aliança com Deus. E a aliança com Deus, eu te respondo agora por que que a tua vida financeira tá assim. Você me responde, você promete ser honesta aqui na sala? Aqui é seguro, tá? Que é um lugar seguro. Tem quanto tempo que você não dizima? Na totalidade, aquilo que o Senhor realmente coloca na tua mão. Tem quanto tempo você não pega assim, olha, eu recebi o que Deus, o que eu provi esse mês. Gente, não é o que sobrou depois que você pagou todo mundo, não. Porque Deus não é Deus de resto, não. Deus é Deus da totalidade, porque Ele não te dá o ar pela metade, Ele não deixa você andando capengando só com uma perna, Ele te dá a vida por inteiro, todos os dias. Responde aqui, há quanto tempo você não dizima? Você pega, se eu pego 3 mil, você tirou os 10% e devolveu para a obra do Senhor? Aí eu já começar a ir gente da sala, falou de dinheiro, acabou. Tô falando de aliança de sangue. Adriele, relacionamento 0, financeiro 5, espiritual 6, filho 5, emoções 3. Jesus, põe agora, em nome de Jesus, na Adriele, uma bomba de oxigênio. Responde aí, Gênia. Há quanto tempo você não dizima? E aí tem outra vertente. Eu também conheci uma pessoa que ela faturava muito e nunca concordou com dízimo. Ah, mas eu sou próspera na mesma, eu ajudo as pessoas. Eu, quando vejo alguém precisando, eu vou lá e compro uma cesta básica. Ah, quando eu vejo alguém precisando, eu não, é isso e aquilo. Mas o comportamento dela em si era zero. Era uma hipócrita. Era um sepulcro caiado, batia por fora, era oco por dentro. E quem olhava dizia assim: que mulher próspera, que mulher próspera, que mulher próspera. Eu convivi com essa pessoa 3 anos consecutivos. Até o dia que eu disse: Senhor, não dá. E essa pessoa, era uma das coisas que eu mais tentei falar para ela foi sobre a verdade da aliança de sangue, que é dinheiro diante de Deus. Dízimo é aliança entre você e Deus, não é você e o seu pastor, não é você e uma igreja, é você e Deus. Agora, se você está se alimentando em um lugar, você precisa ser honesto naquele lugar. Você precisa ser honesto. Porque falar, ah, pois é, mas eu tô com tanta dívida, você tá com tanta dívida porque foi mal administrador, porque você foi inconsequente, porque você não foi correto. Gente, eu já vou voltar pro tema, tá? É porque se for fluindo, eu vou falar mesmo. Então, quando você não põe primeiro o reino de Deus no lugar dele, vou falar o que aconteceu com essa bonitona, essa linda de Jesus. Hoje come na tábua igual papagaio. Mel, o que que é comer na tábua igual papagaio? Faliu. Faliu como mãe, como esposa, perdeu os filhos e aquela exuberância toda que tinha, hoje aluga uma mesa para trabalhar. Cuidado com a falsa prosperidade que chega na tua mesa hoje.
Cuidado com falsos recursos que chegam na tua mesa hoje. Cuidado com os falsos investimentos. Invista no reino. Olha só. Então, comecei a dizimar enquanto eu trabalhava. Depois não dizimei mais. Hoje estou desempregada. Se você falou para mim que está casada e que está muito bem no seu casamento, cadê o dízimo desse casamento? Cadê o dízimo do salário que entra para tua casa? Entende? Eu vou fechar aqui, gente, porque isso é um tema muito profundo e eu gosto demais desse tema porque eu sei o que eu vivo por causa dessa aliança. Então, seria para uma outra aula, tá, gente? Mas pensa sobre isso. Você é casada, vocês são um só. Tem que haver. Ah, ele não concorda, então aí tem que trabalhar. Aí entra outra vertente. Vocês não tem que ver essa comunicação. Quando a mulher está casada e ela está desempregada, ela tem um provedor. E o dízimo tem que sair desse provedor. Quando os dois estão trabalhando, o dízimo é dos dois. Como assim, Mel? Eu trabalho, meu esposo trabalha, eu tiro o meu salário, eu ganho 3.000, tiro 300. Meu marido ganha 4.000, 400. Nossa, isso tudo não me interessa. Tudo foi o livramento de um carro que não me atropelou, o ar que eu respiro. Eu não tô com um balão de oxigênio, eu não uso uma colostomia aqui do lado, eu não tô com uma traquetomia, eu não tô de cadeira de roda, meus filhos estão com saúde, as contas estão sendo pagas, a minha mesa está sendo suprida. Será que isso é muito? Ai, gente, pelo amor de Deus. Depois eu falo sobre isso. Se vocês um dia quiserem aula sobre isso, e eu trago uma imersão para vocês sobre como realmente você fazer uma aliança com Deus e viver desse milagre, tá bom? A Bíblia diz que você vai ter para emprestar e não vai pegar emprestado. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu já vivi isso. E eu hoje vivo mais uma fase de dependência em Deus. Eu tô aqui para dizer para vocês, eu não posso ser hipócrita de reclamar de nada. Nada. Então, som do teu coração, som da tua vida e vê onde realmente está todo o teu investimento. Deixa Deus arrancar esse sepulcro caiado aí de você, tá bom? Por que que eu entrei nisso? Porque aqui nós estávamos falando sobre é, Amã já havia convencido de assinar um decreto para examinar os judeus, que está em Esther 3:8-9. Se Esther ficasse em silêncio, todo o seu povo morreria. Falamos sobre o decreto de extermínio, que Amã já havia convencido o rei de assinar, né? E ali, em Esther 4:11 diz assim, ó, todos os oficiais do rei, dos povos das províncias, sabem que qualquer homem ou mulher que se aproximar do rei no pátio, ele ficaria morto, seria morto, a menos que o rei estendesse o cetro de ouro para a pessoa e para que ele poupasse a vida. Então, Amã já havia convencido o rei disso. E se Esther ficasse em silêncio, todo o seu povo morreria. Todo o seu povo morreria. Então, quando você está fora do seu posicionamento, quando você não se posiciona, alguma área vai perecer. Vai perecer, nós precisamos confiar em Deus. O chamado de Mardoqueu ali em Esther 4:14, se você ficar calado agora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Foi por isso que eu entrei em todo esse contexto aqui, que até fala do posicionamento que você não tem, das coisas que você não fala. E eu não tô falando, gente, de falar igual uma metralhadora para sair machucando as pessoas. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É você se posicionar para um tempo certo. Para um tempo certo. Eu conheço tanta gente que posa de bom samaritano, mas que na verdade é um lobo disfarçado, sabe? Tem uma postura, tem acesso, vê pessoas passando necessidade do lado e não contribuem. Não contribuem. Eu convivi com todo tipo de gente. Já passei por todo tipo de gente. E os mais simples, os menos prováveis, sempre, incrivelmente, sempre foram os que mais fizeram alianças concretas com o Senhor. Que Deus revele a você aquilo que Ele está mostrando aqui nessa sala, hoje, de forma mais profunda do que Ele está mostrando para mim. Em nome de Jesus, eu declaro que você também tem essa revelação. Então, se você ficar calada, se você ficar calada, socorro e livramento virão de outra parte. Essa parte aqui, pega comigo. Se você ficar calada agora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a casa do seu pai perecerão. Talvez você não prospere porque você tem dificuldade de receber. Nós também precisamos aprender sobre isso. Você tem dificuldade de ser honrado.
E você precisa aceitar que Deus ele levanta pessoas com um olhar que você nem imagina sobre a sua vida. Pessoas que veem em você o que você não vê, mas que Deus mostrou para ela como ele via. Porque nós somos limitados. E quando alguém quer fazer algo por você, você fala, não precisa, você está impedindo a bênção da outra pessoa. Então, em vez de ser amaldiçoado sozinho, você quer amaldiçoar outra pessoa. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, quando você sentir que vai ser honrado, aceite. Não seja um aproveitador. Porque na mesma medida que você medir, você será medido. Então, você foi abençoado. Quando você tiver uma oportunidade, nem que não precisa ser pela mesma pessoa. Até porque, se calhar, para a mesma pessoa deve ser legal, é confortável, porque é uma pessoa que você gosta. Faça isso na vida de outra pessoa. Honre outra pessoa. E, de preferência, alguém bem provável. Tá bom? Então, se você não fizer, outra pessoa vai fazer, e você vai perder a oportunidade. Eu sempre falo sobre as oportunidades que nós perdemos. Esther percebe que Deus a posicionou naquele lugar, não por acaso, mas por um propósito maior. A decisão de Esther, se eu tiver que morrer, morrerei. Está lá no versículo 16 do capítulo 4. Ela vence o medo, jejua por 3 dias e decide entrar na presença do rei. O destino de um povo inteiro depende da coragem de uma mulher. Vou repetir. Ela vence o medo, jejua por 3 dias e decide entrar na presença do rei. O destino de um povo inteiro depende da coragem de uma mulher. Sabe por quê? Porque quando essa mulher tem coragem de entrar diante do rei, na dependência de Deus, ela salvou um povo. Eva, sozinha, trouxe um grande peso de pecado também para um povo. Em que lugar você está hoje? De Eva ou de Esther? Em que lugar que você está hoje? De Eva ou de Esther? De Eva ou de Esther? A Gisele colocou o dízimo é um assunto difícil aqui em casa ainda, totalmente contrário do que aprendemos. Meu marido ainda não compreende. Semana passada visitei uma igreja onde o pastor foi pregador, deu testemunho da vida dele, entrou o testemunho da mulher dele, a esposa foi diagnosticada com câncer, na qual estava atingiu o corpo todo, tiveram várias cirurgias, a mulher ficou desconhecida, aconteceu, e quando ela estava hospitalizada, o seu pai biológico, da herança dela, de imóveis, ao mesmo tempo foram vendidos e ela ficou milionária. O marido pastor deu-lhe a notícia no hospital e ela diz: envia tudo para o Senhor, tudo para a obra do Senhor. É, eu gosto de ler essas coisas, viu? Eu não faria diferente, não, eu faria do mesmo jeitinho. Eu acho que é por isso que Deus não me deixa ficar sem, porque Ele sabe pra onde vai meu dinheiro todinho. Meu dinheiro vai para mesa com pessoas, o meu dinheiro vai para investir em estar com pessoas ou para proporcionar um encontro. Tem algumas pessoas aqui que sabem que gente, eu já fiz encontros que eu tirei tudo do bolso. Como já tive encontros que Deus mandou vários patrocinadores para se fazer isso, porque eles têm que saber por que que Deus te daria dinheiro? Por que que Deus colocaria dinheiro na tua mão? Ele conhece teu coração. Ele conhece o teu coração. Amém? Então vamos lá. Hoje eu quero te mostrar 5 características que Esther teve que estabelecer nesse momento, que foi o tempo que ela teve que tomar uma decisão. Esther teve que ter coragem, sabedoria, sacrifício, obediência e posicionamento. Coragem porque enfrentou o risco mesmo com medo. Sabedoria porque antes de agir buscou direção de Deus com jejum. Sacrifício porque colocou a vida em risco pelo propósito. E obediência não ignorou mais uma vez a voz de Mardoqueu. Lembra na aula que ela não ignorou a voz de Mardoqueu dizer para ela: não revele seu verdadeiro nome. Não revele que você é Radassa, porque você não pertence a esse povo. E se eles souberem que você é judia, eles vão te matar. Então, mais uma vez, presta atenção. Ela não. A paz do Senhor. Você falou que é obediência, coragem, sacrifício. Coragem, sabedoria, sacrifício, obediência e posicionamento.
Então, ela, mais uma vez, ela não ignorou a voz de Mardoqueu. Muitas vezes nós nos sucumbimos porque nós não queremos ouvir uma voz. Se, por acaso até surgiu esse assunto ontem. Se Deus não falar comigo, esquece, eu não vou fazer. E Deus às vezes manda os recursos do seu lado. Mas você olha e fala: o que que essa pessoa tem para me oferecer? Quem é essa pessoa que fala alguma coisa comigo? Cuidado, cuidado. Deus precisou usar uma mula uma vez. Então, se você precisa de uma direção e ele tem urgência nisso, ele vai usar quem está disponível. Não ignore a voz de direcionamento. Não ignore. Uma voz que aponta para um lugar. Não ignore. Vigia. Porque assim como você pode ser ignorado, um dia Deus pode te usar e a sua voz também ser ignorada. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diz amém. Amém, Deus. Eu acho que estão entendendo. Então, posicionamento porque ela tomou a decisão certa no tempo certo. E as lições poderosas para o nosso dia de hoje é a primeira lição. O medo nunca pode nos impedir de cumprir o propósito. O medo nunca pode nos impedir de cumprir o propósito. Porque quando você permite o medo te paralisar, você deixa de crer que o próprio Deus, através da sua vida, pode mudar todo o contexto que está diante dos seus olhos. Toda vez que você força, que Deus ele não força a porta, mas quando ele precisa de você em alguns lugares, ele vai te esticar. Ele vai trazer para você você precisa ter mais resistência. Então é nesse momento que vem o medo, e o medo é necessário, tá? Sentir medo é normal. Não, irmã, você não pode sentir medo, você é do capeta. Não, você pode sentir medo e você vai sentir medo porque você é humana. Cristo, em carne, sentiu medo, sim, mas contudo, ele disse: Senhor, se não for possível, afastar esse cálice de mim, não me abandona. E nós não somos mais que o Cristo. Então, mesmo com medo, nós precisamos crer em quem nos chamou. Em 2 Timóteo 1,7 diz assim, ó, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Esther sentiu medo, mas não deixou que ele dominasse a sua decisão. Lição número 2, quando Deus os coloca em uma posição, há um propósito maior. Esther 4,14 diz assim, ó, quem sabe se não foi para um tempo como este? Nenhum lugar onde estamos é por acaso. Eu vou repetir. Nenhum lugar que você está por acaso. Deus nos posiciona para cumprir a sua vontade. E às vezes, gente, a posição é ir para a cozinha. Às vezes, o lugar é só sua casa. Às vezes, o lugar é só cuidar dos filhos. A gente fala só, né? Mas uma casa organizada não tem presença de Satanás, nem de demônios, espírito manipuladores, não tem espírito de mulambo, não tem espírito de escassez, porque a mulher está sempre em manutenção da sua casa, ela tem zelo pela sua casa, ela tem paixão pelo bom perfume da sua casa. Uma mulher que treina os seus filhos, ela fala, ah, mas eu só cuido do filho, sou só do lar. Você está treinando futuros evangelistas, pregadores ou presidente da República que vai mudar leis ao favor do Senhor, ao favor do reino de Deus. A gente tem que mudar a nossa visão limitada das coisas. Nenhum lugar onde estamos é por acaso. E se o Senhor tem te chamado para alguns lugares diferentes dos que você tem buscado, obedeça. Vá para onde Ele está apontando. Vá para onde Ele está apontando. Ele precisa cumprir a vontade dele em você. Número 3, antes de tomar grandes decisões, precisamos buscar a Deus. Em Jeremias 33:3 diz assim, ó: clama a mim, eu te responderei, e te direi coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, antes de fazer qualquer coisa, eu já disse aqui para vocês, busquem a Deus. Pergunta, Senhor, o que que o Senhor quer que eu faça? Com quem que o Senhor quer me conectar? Abre o meu coração. Porque quando Satanás ele quer começar a destruir a tua vida, a primeira coisa que ele faz é te isolar, é tirar a tua empatia pelo outro, pelo próximo. Você não quer ver mais ninguém, você não quer se relacionar mais com ninguém. A primeira armadilha que Satanás joga para você cair
é exclusão, é recuar, é se esconder, é a tal da caverna sem fim. Então, antes de tomar qualquer decisão, busque ao Senhor. O Senhor, o que que o Senhor quer que eu faça? Esther jejuou e orou antes de se posicionar. Quando buscamos a Deus, Ele nos dá sabedoria e força. Número 4, Deus honra aqueles que têm coragem de se posicionar. Josué 1,9 diz, né? Seja forte e corajoso, não tenha medo, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você. O Senhor, o seu Deus, estará com você, né? Eu não. Se deixar, eu vou correr junto contigo. Mas o Senhor, o seu Deus, estará com você. Não tenha medo. Não tenha medo. Quando Esther entrou na presença do rei, Deus já tinha preparado o coração dele. Então, aquilo que você está com receio de fazer, quando você se posiciona, meu Deus, que forte. Quando você se posiciona, Deus começa a trabalhar em vários corações, ou em um coração ao seu favor, ou Deus trabalha nas leis ao seu favor. Eu já vivi isso em Portugal. O tempo que eu cheguei com os meus filhos foi incrível. Não vou dizer que foi só por causa dos meus filhos, mas digamos que eu me senti assim. Todos os livros eram pagos. No mês que os meus filhos chegaram em Portugal, os livros se tornaram gratuitos. Só de livros eu gastava uns 400 euros. Eu fiquei feliz. Isso para mim é um milagre, porque a vida toda os livros eram pagos. Entende? Então, isso é um exemplo pequeno. Deus honra aqueles que têm coragem de se posicionar. Eu sempre valorizei muito o ambiente para crianças, eu sempre valorizei muito, é, porque eu não tive isso com os meus filhos também. Eu acredito que é até algo que Deus trabalha e está trabalhando de forma muito profunda. Então, eu sempre valorizei, e no meu tempo de escola, eu valorizava a alfabetização demais. Imagine o treinamento de conhecer a palavra de Deus na infância. E tem um posicionamento que eu tenho tomado em relação a isso. Eu poderia estar ministrando, eu poderia estar pregando, eu poderia estar fazendo várias coisas que eu sei fazer. Mas o Senhor me levou para um lugar improvável. E tudo que eu abro a boca, Deus faz. É incrível. Eu falei, Senhor, nós não temos uma sala. Eu tirei o colchão do chão e virou uma sala para criança, para o culto das crianças. Aí eu falei, aí uma menininha de 3 anos olhou para mim e falou assim: Tia, não temos mesa. Por que que não temos mesa? Meu coração envergonhado. Eu disse assim, vai ter, para a próxima semana tem. Eu não sabia de onde é que ia vir. Na semana seguinte, chegou uma irmã com um saco cheio de banquinho. Nós recebemos uma oferta, compramos umas mesinhas bonitas no IKEA. Aí eu vou para a próxima semana com os meninos. E os meninos são pequenos ainda, né? E eu consegui distrair eles, como eu contei para vocês, e falei, Senhor, eu quero a televisão para esses meninos aqui. Porque eu vou colocar o Superbook, vou colocar as histórias bíblicas para criança, vou dançar com esses meninos. Eu tenho que ter um vídeo ali para chamar a atenção deles. Fechei minha boca no domingo, na segunda de manhã eu recebi uma mensagem. Do nada, para mim foi do nada, né? Mas para Deus não. Por quê? Porque quando eu me posicionei, Deus trabalhou num coração em outro país. Em outro país. Para um propósito do reino de Deus. Eu tô treinando crianças que eu não sei onde elas vão parar. Mas eu tô lançando semente nessas crianças. E para isso eu preciso de dinheiro. Eu preciso de material. Não vamos ser hipócritas. O reino de Deus é rico. Se não fosse assim, Jesus não andava com um tesoureiro. Tinha que administrar o dinheiro para alimentar aquele povo. E assustem-se. As mulheres eram quem provia o ministério. As mulheres eram quem provia os ministérios. Então, aí eu recebi a mensagem, olha, eu tô enviando. Ontem nós fomos comprar televisão, que aqui não tem meia conversa. Aqui tudo que entra é pro reino mesmo. E eu tô só deixando um legado, porque pode ser que outra pessoa esteja à frente daqui a um tempo. Nisso que está sendo construído. E eu tenho mesmo que treinar pessoas e treinar pessoas. E você também tem que preparar. Ou você é quem ensina, ou você é quem investe, ou você é quem intercede. Você tem que ser alguma coisa no reino. Entende? Então, quando você se posiciona, Deus move corações a seu favor. Quando Esté diz, é para morrer, eu vou morrer. Eu só sei fazer isso, eu não sei fazer outra coisa. Então, eu vou orar e vou jejuar 3 dias. Enquanto ela estava fazendo assim, o rei teve uma insônia, o rei foi incomodado, o rei, meu Deus do céu. E quando ele soube que ela abre a porta, que ele vê aquela mulher maravilhosa, que ele, desde a primeira vez, amou Esther, ele vai negar, ele baixou o cetro mesmo. Toma, minha filha, entra.
Será que o céu hoje pode baixar um cetro diante de você porque você está posicionada para cumprir a vontade de Deus no reino dos céus? Será que hoje o cetro pode baixar ou porque você precisa muito pagar suas dívidas? Porque você precisa muito comprar bolsa nova? Por que que o cetro do céu se baixaria hoje sobre você? Então Deus honra aqueles que têm coragem de se posicionar. Quando Esté entrou na presença do rei, Deus já tinha preparado o coração dele. O cetro foi estendido e ela foi recebida em favor. Em favor. Quinto e último ponto. O seu posicionamento pode salvar vidas. Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. Se Esté não tivesse posicionado, o povo teria sido destruído. Seu sim pode impactar muitas pessoas. Muitas pessoas. Então, anota o desafio de hoje. O que Deus tem te chamado para fazer, mas o medo tem tentado te impedir. Hoje, decida agir com coragem e confiar que Ele está no controle. Vou repetir. O que Deus tem te chamado para fazer, mas o medo tem tentado te impedir. O que o medo tem tentado te impedir. Bateu aí, gente? Não deixa eu impedir mais, não. Não deixa, não deixa. Adriele, primeiro eu quero dizer para você que eu estou muito honrada de ter você aqui. Muito honrada de ter você aqui, porque eu creio num Deus de estações. E eu acredito que você entrou numa estação de ser a queridinha de Cristo, sabe? De receber dele coisas que presta atenção na direção que eu vou te dar. Abre a tua boca e faz prova com Deus. Adriele Monteiro. Abre a tua boca e faz prova com Deus. Fala assim, ô, se o que eu tô ouvindo naquela sala é verdade, toca nessa área aqui da minha vida. Toca nessa área aqui da minha vida. Faz algo diferente. E fazendo algo diferente, assim, não é uma barganha. Tô te dando uma direção perigosa, mas eu me responsabilizo por ela. E fala assim, Senhor, essa área da minha vida sendo transformada, ela será para glorificar o teu nome. Agora toma cuidado no que você vai pedir. Se é na área financeira, se é na vida emocional, se é nos relacionamentos, se é na vida espiritual, porque quando ele te prosperar nesse lugar, ele tem que ser 100% dele. Não tô falando que você vai receber um salário e botar todo dentro do envelope, não. Até porque eu já fiz isso também, não tem problema com isso, não. Eu sou dessas, eu não tenho medo de estar com Deus, não. E é por isso que ele não tem medo de confiar algumas coisas em minha mão, nas minhas mãos. Ele te testa no pequeno para te colocar no grande. Então, quando Deus te honrar nessa área, for num relacionamento e Deus te mandar um homem maravilhoso, um casamento maravilhoso, aí não esqueça que nos domingos você tem que congregar. Não esqueça que você tem que orar com essa pessoa, que o casamento tem que ser santo, o casamento tem que ser consagrado. Então, gente, a palavra também diz que pedi e não recebeis, porque pedis mal. Mas eu hoje estou te dando uma instrução, Adriele, faz uma prova com Deus. Senhor, eu tô precisando aí de um homem de verdade na minha vida. Homem segundo o teu coração. Cuidado, porque Davi era capenga, mas era o segundo coração do Senhor. Senhor, transforma a minha vida financeira, me surpreende. Eu garanto para o Senhor que se eu bater essa meta, 2.000 por mês, Senhor Jesus, nunca mais eu deixo de dar o dízimo. E todas as semanas eu vou ter tanto para ofertar. Eu tenho esse compromisso com Deus. Não tem conversa. Não tem conversa. Então, faça uma aliança. Senhor Jesus, eu quero ser mais sensível espiritualmente. Eu quero ver, eu quero sentir. Deus vai te dar graça. Então, Senhor, eu vou usar isso só no teu reino. Eu não vou deixar te buscar todas as madrugadas, eu vou estar aqui. Então, o que você quer de Deus? Deus está disposto a dar. Meu medo é de mim mesma, de não ser o que é preciso, de meu coração falhar. Vai, porque teu coração é enganoso, meu amor. O que não falha é o coração do Senhor. O coração do Senhor não vai falhar. Nós vamos falhar, eu, você, todo mundo vai falhar. E não confie em você, não, confie em Deus.
Quando a gente confia em Deus, a gente não faz mais por nós mesmos. Hoje Deus coloca no meu mundo colorido do meu filho através disso, eu hoje, sabendo quem sou em Deus, e tudo que tenho aprendido, eu tenho conseguido motivar mães a conseguir avançar dos seus filhos, necessidade de mães. Amém, amém. Isso tudo eu aprendi contigo, meu. Glória a Deus. Amém. Porque, gente, Jesus é quem faz. Agora imagina, nós estamos aqui hoje em 20 mulheres! Nós estamos em 20 mulheres aqui. Se vocês estão falando que vocês estão aprendendo comigo, e quantos já deram testemunho que através da minha vida receberam? Imagine se mais outras 20 salas dessa forem abertas o ano que vem. E em cada sala tiver de mais 20 mulheres. Vocês têm noção do que vai acontecer? Então lembre-se, esse é um ano de preparo. Esse é um ano de você sair de alguns lugares. É um ano para viver um ano 10 daquilo que você não viveu. Mas e depois? O que que você vai fazer com isso? Eu vou continuar fazendo o que fui chamada para fazer. E isso eu tenho convicção. E você? Amém? A Tainá, estou na fase mais confusa da minha vida espiritual, financeira, emocional, familiar e tudo. Tainá, abre o seu áudio para mim, por favor. Você consegue? Você pode falar nesse horário? Você está no Brasil? Tá onde? Para Portugal? O que que tá acontecendo aí, Tainá? Ixi, é tanta coisa. Tem quanto tempo que você conheceu Jesus? Mel, eu sou convertido desde os 12 anos. Só que assim, antigamente era mais religiosidade, né? É aquela história, só ir à igreja que era o essencial e eu estava me envolvendo em tudo. Uhum, E com a minha vinda para Portugal, eu sinto que ficou tudo bagunçado. Tudo, tudo, tudo. uhum. Você não queria estar aí? A princípio, não. Eu vim debaixo de uma promessa, de uma proposta e de um propósito, na verdade. Porque eu fiz realmente aquilo que a gente vê, né? Assim, Senhor, eu não quero ir, mas o Senhor me mandou e eu vou obedecer. Mas eu relutei durante muitos anos, foi, acho que, sei lá, 5, 6 anos relutando para vir. Até eu aceitar e Deus me provar, eu fiz prova com Deus, e Deus me trazer para cá e me provar que Ele ia me suprir. Isso eu não tenho o que falar, Deus tem suprido necessidade, isso realmente Deus tem feito, nunca me deixou faltar nada, Uhum, sempre me dá o que realmente é necessário, digamos uhum, assim. Só que assim, é totalmente diferente do que era a minha vida. Eu confesso que quando eu estava, antes de vir, eu estava à frente de ministério, eu sempre tive isso, sempre, eu gosto, eu sou tipo, eu costumo dizer que eu sou crente igreja, sabe? Eu gosto de estar ali na comunhão, de estar no meio do povo, de estar sempre junto. E, assim, isso no começo me abalou muito, porque a gente sabe que a cultura é totalmente diferente. uhum, Então, é tudo muito diferente. O uhum, profissional, eu tive que deixar o que eu estava fazendo para poder vir, porque a faculdade não podia transferir. uhum, O meu profissional também, eu tive que mudar completamente, mas Deus me tirou totalmente da zona de conforto para que eu pudesse vir, porque se ele não tivesse me tirado da zona de conforto, eu não teria vindo, com certeza. Então, assim, familiar, entende? Minha família ficou toda, como é que fala? Solta, sabe? Ficou uhum, totalmente assim, tanto aqui veio a minha família mesmo, quanto os meus familiares, mãe, irmãos. Então, assim, eu sinto que realmente uma confusão total, entende? Eu não consegui me encontrar, digamos assim. Eu vou fazer 3 anos que estou aqui, eu ainda não consegui me encontrar. uhum. Tainá, é, a gente só se encontra em Cristo, né? A gente só consegue se encontrar estando nele, não nessas outras coisas. Então, posicione-se, apenas posicione-se no tema da aula de hoje e traz um alinhamento para todas as áreas da sua vida.
física, emocional, espiritual. A financeira vai ser algo que desliza, sabe por quê? Porque quando eu olho para você, eu não consigo imaginar uma mulher pobre. As suas palavras não são palavras de uma mulher, são palavras de uma pessoa que sabe fazer dinheiro. Só que não é sobre fazer dinheiro, não é sobre executar, é sobre não estar olhando para o lugar certo. Você tirou os olhos do que Deus tinha para você. Quando a gente tira os olhos daquilo que o Senhor tem para nós nos perdemos em todas as outras coisas. Então, volte os seus olhos para Ele. Outra coisa que é muito forte, gente, é que se você não tiver em um lugar que te traz vida. Eu não sei se você faz parte de algum ministério, mas eu sinto no meu coração fortemente dizer uma coisa. Talvez você não esteja debaixo de uma cobertura que traz vida. Eu não sei, eu não sei se você congrega em algum lugar. Eu tenho até muito temor de falar isso. Todas as vezes que eu encontro algumas pessoas nessa situação, eu acredito plenamente que elas não estão funcionando dentro do corpo. Você está fora de um, você está dentro de um corpo, é como se não estivesse funcionando, não tem uma rotatividade dentro desse corpo. Entende? Então, dá uma olhada em relação a isso, porque você não é uma pessoa para estar quieta, uma pessoa para estar calada, uma pessoa para estar triste. Mas você precisa estar num lugar onde você esteja impulsionada, impulsionada. Entende? O Senhor, ele já entregou sementes na sua mão. Essas sementes, elas ou foram comidas ou elas não foram plantadas. O que que você tem feito com as sementes? Você tem tanta coisa aí dentro para pôr para fora. Eu vejo você diante de tantos jovens. Eu vejo você com tanta eloquência para falar com jovens, para lidar. Eu vejo rodas e rodas assim, ó, cheia, sabe? Volta para o teu lugar de origem. Você não vai funcionar em outro lugar. O Senhor vai trazer a provisão necessária, mas você vai ter que recalcular essa rota toda, toda. Eu tô falando toda. Vai ficar bagunçado. Já tá ruim. Vou ser honesta, vai ficar pior para poder ficar bom. Porque essa é a conversa reta para uma mulher madura. Você precisa voltar para o seu lugar de origem. Pense, talvez tenha sido para um tempo como este que o Senhor te chamou. E se você se calar, Deus enviará socorro de outro lado, mas você, a sua casa e a sua geração vai perecer. O que que você decide hoje? Então, seja muito bem-vinda em nosso meio. Que o Senhor ele fale ao seu coração, mas não só fale. Que você entre em movimento. Se em Portugal você tiver acesso a mulheres que estão aqui, que vão para algum lugar, chama tomar um café, pede conselho. Eu não sei se aqui alguma das meninas te conhece, a Alessandra ou a Josia, são as meninas, a Del, que está aqui também, a Gisele, mas a Gisele está no Porto. Procure essas mulheres que elas já foram ativadas em alguns lugares, vê se mora perto de você e vão tomar um café, vão conversar sobre novos caminhos. Novos caminhos, tá bom? Espero ter te ajudado de alguma forma. Amém. Olha só, a Adriele falou aqui, o Josileide. Gente, o que que tá acontecendo? Ou se eu passei por isso, era isso, e foi a Mel que foi usada para me tirar do conforto. Não, a Mel só causa problema, gente. Falando, eu só arrumo problema pra vida dos outros. Irmãzinha, o que que tá acontecendo? Essa bitoneira. O ainda me chama de bitoneira. A Adriana falou, 10 minutos que conversei com ela, eu só sei o que eu senti. Parece que ela falava com uma amiga que tinha sido a primeira vez de falar diretamente. Olha só, gente. O Espírito Santo não tá doido, não, minha filha. E aqui ele tem liberdade. Se tiver pelo povo, tomamos um café. Vocês estão vendo, meninas de Portugal? Trabalhos aí, hein? Nada, daqui 6 meses, ó, alinhada. Vai ser Amém. 3 meses aí, capenga. Se as meninas te pegar, você vai sofrer um pouquinho, mas deixa eu sofrer para poder levantar. Amém. Tá bom? Deus abençoe. Obrigada. Eu queria dar oportunidade para. Eu gosto desse povo que não fala, né? É... Fala, Jesus. Fala que eu te ouço. Bora, Eli, abre o microfone. Eu senti no meu coração, paz do Senhor. A paz, minha querida. Diz aí o que o Senhor está fazendo no teu coração, o que que você já criou aí um VNCzinho. Gente, VNC é vergonha na cara, viu? Só que eu boto o VNC para ficar menos doloroso. O que que o Senhor já está mexendo aí em você? Diz aí para mim. Eu tenho, vou falar, tenho 3 anos de convertida, mas Deus me usa muito. Eu já sou ungida como intercessora
E eu espero em nome de Jesus, porque eu tenho um ministério também de missionária, e eu tento todo dia perder esse medo, essa vergonha de falar, de orar, mas todos os dias eu mando as orações para o Brasil, para meu grupo aqui, e eu estou, graças a Deus, muito satisfeita. Amém. Do jeito que eu estou indo mesmo com o meu, que eu sou surta, né? Como é que fala? Tenho vergonha. Mas eu estou desafiando esta vergonha. Ah, Eu estou preparando agora para o começo de abril para eu ministrar uma palavra no grupo nosso de oração que tem dia de quarta-feira. E eu espero em nome de Jesus Cristo que o Senhor me use, que não seja eu falando, mas que seja o Espírito Santo falando no coração das pessoas, para que a palavra fique gravada na tauba do coração de cada sim. uma. E a minha vontade é servir ao reino. Eu não quero prata, eu não quero ouro, eu não quero bronze. Ele sabe o desejo do meu coração, que é servir a ele. E por isso que eu estou aqui. Amém. Agora eu entendi por que que Deus mandou te chamar, Eli. Você sabe o que que é um campo de instrução, de treinamento. E que meu papel é não deixar vocês na ignorância para nada, né? Ainda mais uma mulher com o coração fervendo para o Senhor. O crentez foi fluente. Fluente. E o Senhor me mostrou um coração novo. Só que deixa eu te falar, na Bíblia tem 5 ministérios. A Bíblia apresenta 5 ministérios, tá? Aí eu vou te falar em qual que você se encaixa e por quê, para que você, diante de outras mulheres, quando alguém te falar, porque assim, ó, falar até papagaio fala, mas o ensino ele precisa ser correto para que você funcione de forma original dentro da presença de Deus. Quem aqui sabe quais são os 5 ministérios que a Bíblia relata que o Senhor estabeleceu para a terra e para o homem? Vamos lá. Quem vai Não escrever sei. aí? Aqui, Lorena e Del, no mínimo, você já tinha que estar escrevendo, com os dedinhos funcionando, as duas. Olha, Missionária, não, é, missionário, não. É por isso que eu vou te ensinar isso agora. Evangelista, evangelista é esse aqui, ó, o que mais aparece. Profético é esse aqui, ó. Todo profeta tem a mania do dedo. Que mais? Evangelista é o que mais aparece, é o aparecido, que é o da Tainá. É o da Tainá, é o da Adriele, é o da Alessandra também, é o da Josileide, é o da Dani. Profético. É o do dedo que aponta. Bora, gente, qual outro? Pastoreio. Qual é o pastoreio? Tá do lado do evangelista. Depois, mestre. Depois, apóstolo. Aí fala assim, Mel, mas e missionário tá onde? Missionário, ele, na verdade, todos nós somos missionários. Todos nós estamos em uma missão. Agora, o seu chamado está dentro, entra na qualificação de evangelista, que leva o evangelho, que prega o amém. evangelho, que vá a outras nações. Então, é muito perigoso quando as pessoas se intitulam missionários, né? Você pode ter sido consagrado a alguém que carrega o poder da missão, mas com o evangelismo dentro, para o evangelho de Deus. Evangelho. Então, Uhum, por uhum. que o apóstolo, ele está aqui, ó? Porque apóstolo, ele é o que mais sabe, ele passou por todos, ó. Ele faz todas essas funções dentro da igreja, mas ele se destaca aqui, tá sozinho. Por quê? Porque o menor, maior no reino dos céus, é o que serve, então ele é o menor. É o que mais sabe, é o que mais leva no couro, mas ele é o menor. Então Ele é o ele, menor. então, então ele é o quinto. Ele passa pelo evangelista, pelo profético, por pastoreado, Vocês podem mestre, até depois que fazer ele assim, vem. ó. Desenha a mão no papel e coloca. Uhum, Profeta, evangelista, pastor, mestre e apóstolo, tá? Isso que a gente aprende na escola bíblica. Então, é ok. bom você saber disso. Então, é só para poder trazer para você essa clareza e também essa verdade. Falar assim, ah, eu tenho um ministério de missionário. Isso não é um ministério. Você tem um chamado evangelístico. E ser Uhum, intercessor está ligado àquelas mulheres que andavam com Jesus. Porque, gente, vou falar para vocês, Erli, foi muito amor nas minhas palavras em nome de Jesus. Ó, tá ali, ó. amém. Foi muito amor nas minhas palavras.
Muita gente está sendo consumida por lideranças femininas que não deveriam estar de pé. A cabeça da igreja é Cristo. A cabeça da minha Amém. vida é meu marido. Eu, como pescoço, ó, tenho sabedoria para guiá-lo. Então, mulher não pode ser cabeça dentro de uma igreja. Uma mulher é uma auxiliadora idônea. Ah, mas a Zípora, mulher de Moisés, era uma pastora. Mas quem libertou o povo foi Moisés através do Senhor, não foi Zípora. Então, nós, com chamados pastorais, de auxiliadoras de pastores, precisamos sair desse lugar. Tem um monte de gente aí sendo bitolada, dominada, pastoreada por mulheres que não se submetem nem ao seu marido. Então, cuidado. Ou pior, mulheres que nem marido têm. Então, existe sim, por exemplo, aquela. Para mim, ela é uma grande referência, ela é uma mestre. Aquela senhora, gente, que ela tem um cabelinho curtinho, parece que não envelhece nunca. Como é que é o nome daquela mulher? É, A a Tânia, loira, né? A loira. Alves, não sei o que Alves, não? não, é a Não, Tânia. Tânia Alves. Não é não, Tânia? Tânia, ela é Tereza. libertadora. Não, Tereza. Tânia Tereza, ela é da área de libertação e cura. Ela é Libertação, é verdade. pastora da área de libertação e cura. Essa é outra, não é a Joyce Maia. Meu Deus, como é o nome da mulher, gente? Ela é nordestina. Josileide, minha filha, me lembra da nome da mulher, lá da tua terra. É Thalita? Não, Thalita é pastora. Ah, eu não ouvi. Essa mulher, ela não, nunca casou. Ela serviu muito na África. Edneia, Edneia. Não, Edneia É casou. uma do cabelo. Ah, é verdade. Deixa eu ver. Meu Deus, eu ainda hoje ouvi um vídeo da mulher. Mas enfim, quando eu lembrar, eu deixo lá para vocês. O que que eu quero dizer com essa mulher, como exemplo? Essa, ela veio, ela é uma pregadora da palavra, uma evangelista da palavra, uma mulher que serviu em missões. E dentro dessas missões, por nunca ter casado, ela se consagrou a 100% a servir a Deus, como Paulo diz. Que se você não casa, sirva as coisas de Deus. Se você não é dada para casamento, vai servir as coisas do Senhor, mas não é para ficar com prostituição. E essa mulher, gente, para mim ela é um grande exemplo. Não é uma linha que eu siga, mas eu admiro muito a Valnice Bilhomes. Ela é, ela foi dada só como missionária, mas ela é uma pastora, ela é uma apóstola, ela tem todos os ministérios. Todos os ministérios aquela mulher tem, Amém, amém, tá bom? Então você é casada, né, amém. Erli? Não, eu sou separada já há 14 anos. Eu moro sozinha. Eu sou separada. Tenho uma filha de 26 anos, mora também aqui na Alemanha. E eu moro na Alemanha há 29 anos. Uhum. Então, eu vou te dar outra luz. Não deixe homem nenhum dizer que você é aquilo que você não pode carregar sozinha. Você até pode ser consagrada como uma pastora, que serve a um ministério que tem um casal de pastores. Não deixe nunca um homem te colocar num lugar que não é teu, que você morre. Tá? Eu já vi muito isso acontecer na Europa. E não deixe de fazer isso. Você pode servir a sua pastora, você pode ser ungida como pastora, mas servindo a um pastoreio, nunca a cabeça de uma igreja. Não Amém. está na Bíblia isso, tá bom, meu amor? É só uma Amém, instrução. amém. Obrigada. Te amo, viu? Tô com Nada. saudade. Ama nada. Deixa tu me ver, eu chata pra tu ver se tu me ama. Deixa tu ver ela pra ver se tu me ama. Mas é isso, meninas. Em uma palavra, o que foi nossa aula hoje pra você? Escreva aí. Uhum. Maurício Milhões. Por exemplo, algumas pessoas falam a Joyce. A Joyce, ela e o marido são pastores. O marido dentro de uma linha, ela da outra, só que ela se destaca. Viviane Martinello, ela não é a cabeça da Abapai, ela é uma pastora dentro da Abapai, tem um ministério feminino muito forte, se destacou, mas a cabeça é o Thelma Martinello. Entende? Então a gente tem que ter muito cuidado com algumas coisas. E eu sei que Jesus, já que vocês têm muita intercessora nessa sala, vocês intercedem pela minha vida, porque esse ano muita coisa precisa ser dita que não foi dita antes, tá? Motivação. Amém, amém, amém. Quero te encorajar. Ah, lá no grupo Mel, hoje. Mel, Oi. posso fazer uma pergunta? Intercessora também é ungida?
Para líder, você pode ser reconhecida e sobre a sua vida, sobre a sua cabeça ser derramado o óleo da unção, Da unção. né? Uhum, Isso a gente uhum. pode fazer em qualquer ministério, obreiro, porque tem obreiros, presbíteros, tudo isso tem na Bíblia. Ok. Intercessores, mas esse não é um ministério à parte, esse é um ministério integrado no corpo, Pega no corpo, ok. Ok, tá amém. bom? Mas Amém. você pode receber um óleo e dizer assim, olha, nós te consagramos, nós reconhecemos a sua fidelidade de oração. E Amém. nós te Amém. levantamos como líder de intercessão na igreja, enfim, entende? Um grande exemplo disso é a Ezenete. A Ezenete é um grande exemplo disso, né? Uma grande intercessora do Brasil. Quero te incentivar, quero te encorajar a conversar lá no grupo, coisas coerentes à nossa aula, e a convidar para a aula de amanhã, no mínimo, mais 3 mulheres. Mas não só joga o convite, não, gente. Fale, pergunte como é que ela tá, evangelize alguém para que esteja conosco nesses dias. Mel, mas é difícil, eu gostaria tanto que algumas pessoas viessem, elas não vão vir. Eu quero saber aqui, agora são 9h30 da manhã, 9h30 da manhã, aqui na Bélgica. 5h30 hora do Brasil. Quantas mulheres conseguem entrar em 3 dias de jejum junto comigo a partir de agora? 3 dias de jejum, sem comer nada. Mel, por que que nós faríamos esse jejum? Pelo crescimento desse lugar de posicionamento de mais mulheres em várias nações. Alessandra, Josileide, Del Barbosa, Dani. 3 dias, começando hoje. O dia inteiro com. Ó, as frouxas de jejum já começa. Pode comer isso, pode comer aquilo, vai o dia todo. É 3 dias, minha filha. 3 dias. Só bebendo líquido. A minha escudeira fiel já tá aqui também, Lorena Laú. Hoje é quarta, que na sexta-feira nós entregamos o jejum aqui, na nossa aula. Sexta-feira. Então, cuidado com os convites. Ninguém vai tomar café na casa de ninguém, comer bolo. As pessoas que mandam um bolo para você, você repreende em nome de Jesus, que isso é afronta do inferno contra a sua vida. Silvana, estou viajando para o Brasil sexta. Amém. Que Deus te leve em paz. Então tá, eu vou gravar esses nomes aqui. Vamos conversar. Olha, o que que você está sentindo? O Senhor, ele quer nos revelar segredos e para isso a gente tem que silenciar a carne. E o nível de revelação aqui na aula aumenta. A Genicácia vai entrar. Geni, que o Senhor te alinhe e abre as portas para você, as portas que Ele tem para você, não as que foram fechadas. Amém? Feche os seus olhos. Meu momento. Eu queria também entrar, mas eu tô muito gripada. Eu não quero ficar esses dias sem comer, porque vai ficar pior pra mim, né? Que eu vou viajar. Tudo bem, tu não confia na cura de Deus, então fica aí gripada. Ah, então eu vou fazer. Chá quente, meu amor, chá quente. Pode falar, Lorena, fica à vontade. Bom dia, irmãzinhas. Eu quero compartilhar o que foi ministrado no meu coração sobre as 5 características aqui que foi pontuada: coragem, sabedoria, sacrifício, obediência e posicionamento. Eu acredito que aqui dentro dessa sala, onde que a gente estamos aqui em 19 pessoas, nós já temos essas características. E o Senhor falou claramente no meu coração para mim que não é simplesmente ter as características, precisa calçar as sandálias da prontidão. Porque tem muitas mulheres que já estão posicionadas, mas estão posicionadas dentro de casa, estão posicionadas com a boca calada, estão posicionadas de uma forma que não estão fluindo. Então, para fluir naquilo que foi chamado, tem que calçar as sandálias da prontidão. Não é sobre estar pronta, é sobre estar em obediência e em prontidão. Você tá sem áudio, Mel? Josi, Meneghini,
Você vai encerrar hoje com oração para nós sobre as nossas vidas. Tá bem. Amém. Deus é bom, que bom. Né? Eu estou muito feliz por tudo. Deus é maravilhoso. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por esse momento, obrigada por essas mulheres maravilhosas que estão aqui. Continua, Senhor, derramando da tua graça, do teu poder e abrindo, Senhor, nosso entendimento para que nós podemos entender mais e mais da tua palavra, se revelando para nós. Pai, cada uma dessas mulheres que está aqui nesse dia, que o Senhor possa se revelar profundamente e cada uma venha se posicionar como Esté se posicionou. Cada uma venha, Senhor, enxergar aquilo que o Senhor tem para elas. Pai, nos dá um dia de graça, nos dá um dia de gratidão, de alegria, e tudo que nós for fazer nesse dia. Tudo, Pai, que o Senhor chegue à frente, que o Senhor direcione, que o Senhor nos dê discernimento, que o Amém. Senhor nos dê, Senhor Jesus, olhos, Senhor Jesus, de atenção e de discernimento de ambiente, como foi falado ontem, que nós possamos, Senhor, ser generosos para o teu reino vir crescer, Pai. Nós podemos, Senhor Jesus, ser mulheres, Pai, que tenhamos, Senhor Jesus, como águia, que voamos longe, Pai. E como a Mel falou, é verdade, o ministério de Jesus, o teu ministério, papai querido, era alcançado por mulheres, mulheres generosas. Então, Deus, abre portas, Senhor Jesus, para Em aquelas nome que de precisam de portas abertas. Senhor Jesus, traz, Senhor Jesus, aquilo que cada um de nós necessitamos nesse dia. Nos dá coragem, nos dá vigor e todo medo seja neutralizado em nome de Jesus nesse dia. Porque eu aprendi com a Mel que por trás do medo tem coisas lindas e maravilhosas, e é verdade. Então, Senhor, todo medo caia por terra neste dia. Arranca todas as vendas dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, da nossa mente, que nos paralisa. Que esse medo, Senhor Jesus, não venha paralisar mais nossas vidas e nós possamos ser como Esther, uma mulher, Senhor Jesus, que não tinha nada, mas tinha o Senhor e tinha, Senhor Jesus, um direcionamento e ela foi. Então, direciona nossos passos, Pai. Amém. 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 Nos falamos lá no nosso grupo, fiquem à vontade para fazer o seu print, postar nas suas redes sociais. E não esqueça, convidar 3 mulheres para amanhã, hein? Beijo, Deus te abençoe.